quando a gente fala em peça profissional, pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte, que tudo começa com a análise do tipo penal. Então você precisa conhecer o tipo penal para conseguir estabelecer qual é a pena, qual é o rito adequado, se é um crime de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, se é um crime de ação penal privada. Então é preciso que você tenha em mente e conheça principalmente para conseguir entender a ideia do tipo penal, que você conheça a teoria do crime. Esse é um assunto fundamental para que você possa elaborar uma boa peça processual. Então vejam só, pessoal, tá? Aqui, para nós iniciarmos a nossa conversa, hoje nós não vamos tratar de uma peça processual específica, nós vamos tratar apenas de um macete que você precisa ter em mente para conseguir determinar qual é a peça apropriada para você fazer naquele momento. E para isso você precisa conhecer os ritos processuais e precisa conhecer também a sequência dos atos processuais, a linha do tempo do processo. E se você não conhecer essa lógica, vai ficar difícil de você conseguir determinar qual é a peça apropriada, porque você precisa saber qual é o momento processual em que você está. Então, se o processo é uma sequência coordenada de atos processuais, se você sabe qual foi o último ato processual praticado, logicamente, como é uma sequência coordenada, você vai saber qual é o próximo. Tá? Então, não tem mistério, pessoal, e se tiver algum que você ainda não entenda, nós vamos desmistificá-lo agora, tá certo? Então, vejam só, pessoal, o nosso processo, partindo do pressuposto que se trata de um crime com um procedimento comum, ordinário ou sumário, vejam só, procedimento especial de crimes dolosos contra a vida, que é feito ao tribunal do júri, nós vamos tratar num outro vídeo. Procedimento sumaríssimo, nós vamos trabalhar num outro vídeo. Aqui nós vamos trabalhar com procedimento comum, ordinário ou sumário, que tem uma lógica muito parecida e por conta disso dá para tratar os dois no mesmo assunto. Então, doutores, vejam só, o nosso processo, invariavelmente, quando se trata de procedimento comum, ele vai começar com uma denúncia ou queixa, e vai pegar e vai terminar na nossa linha do tempo com uma sentença. Tá? Essa é a lógica, tá certo? Então, essa denúncia ou queixa ela tem que ser encaminhada para a autoridade competente, concordam comigo? Então, ela vai ser encaminhada para o juiz. O juiz tem duas possibilidades. Ou ele rejeita, com fundamento no artigo 395, ou ele recebe a denúncia. Lembrando que as hipóteses de rejeição são, respectivamente, a inépcia da inicial, a falta de algum pressuposto processual ou condição da ação, e a falta de justa causa, que é a falta de prova da existência do crime ou a falta de indícios de autoria. Tá? Não sendo o caso de rejeição liminar, prevista no 395, o juiz vai aceitar a sua denúncia ou queixa. Se ele aceita, ele vai seguir o processo e vai determinar a citação do réu. A citação do réu está prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal, tá certo? O réu sendo citado, lembrando que a citação aqui ela tem que ser pessoal ou por hora certa, não é o caso de citação por edital, porque isso força a aplicação do 366 do CPP e a consequente suspensão do processo. O réu vai ter então responder à acusação. A resposta à acusação que está prevista no 396-A do Código de Processo Penal. Então, nessa resposta à acusação, o réu pode alegar toda a matéria de fato e de direito que ele achar conveniente para a sua defesa. Mas, invariavelmente, doutores, a resposta à acusação, pelo menos para efeito de exame de ordem, ela tem um foco específico, que é tentar promover a absolvição sumária do acusado. E essa absolvição sumária, então, ela sempre tem como norte uma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal. E quais são essas hipóteses? Causa manifesta de excludente de ilicitude, causa manifesta de excludente de culpabilidade, o fato não constitui crime ou por qualquer forma estiver extinta a punibilidade. Então são essas as situações possíveis. Então na sua peça processual no exame de ordem, normalmente o examinador, ele deixa o caminho ou indica o caminho que vai seguir para uma dessas 4 possibilidades. Tá? Isso invariavelmente você pode pegar e pegar todas as peças em que caiu resposta à acusação e você vai ver que é isso que acontece. Tá certo? Então, na sua resposta à acusação, você sempre vai objetivar a absolvição sumária. Não sendo o caso de absolvição sumária, você tem que atentar para o seguinte detalhe. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, existe a possibilidade de sursis
processual. Qual o fundamento? Artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Tá ok? Bom, não sendo o caso de absolvição sumária e também não sendo o caso de sursis, nós vamos para a nossa audiência de instrução e julgamento, que segue o rito do artigo 400 do CPP, certo? Nessa audiência, nós teremos o quê? A tomada de declarações da vítima, a oitiva das testemunhas de acusação e depois das testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos, lembrando que testemunha de acusação e de defesa nessa ordem, exceto se tiver que ouvir alguma testemunha por precatória. Então, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas e, por fim, o interrogatório do réu. Lembrando que o interrogatório do réu, ao final da instrução, agora é uma imposição para todo e qualquer procedimento em razão do entendimento atual do STF. Tá certo? Pois bem, pessoal, terminando a instrução com o interrogatório do réu, o procedimento comum ordinário, ele comporta a possibilidade de diligências complementares no 402, que também, por aplicação subsidiária, podem ser aplicadas no rito comum ordinário. Bom, não sendo o caso de diligências complementares, nós vamos para a fase de alegações finais, tá certo? Pois bem, pessoal, essas alegações finais, em regra, elas devem ser feitas de forma oral, certo? Então, a parte teria 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, para fazer a sua sustentação final, ao final do que o juiz, então, proferiria a sentença. Mas vocês sabem que, na prática, elas normalmente são feitas por memoriais e o fundamento está no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, as alegações são feitas por memoriais. Essa opção de ser oral ou por memorial é só no caso de não haver diligências complementares. Havendo diligências complementares, ela necessariamente será feita por memoriais, tá certo? E ao final, então, o que nós temos? A sentença. Então, apresentadas as alegações finais no prazo de 5 dias sucessivos para cada parte, o juiz vai proferir a sentença. Lembrando que a resposta à acusação, ela tem que ser feita no prazo de 10 dias, tá certo? Pois bem, pessoal, então aqui você tem a linha do processo. Você pode perceber, então, que ele é uma sequência coordenada de atos processuais. Ele começa com a denúncia ou queixa, o juiz manda citar, depois a parte responde à acusação, o acusado, temos a possibilidade de absolvição sumária, tá certo? Não sendo o caso de absolvição sumária, existe a possibilidade de concessão de sursis. Não sendo o caso de sursis, nós vamos para a audiência de instrução, alegações finais e sentença. Então, vejam só, pessoal, o processo penal ele é relativamente simples. Ele é relativamente simples. Por quê? Se você entende a lógica desses atos processuais e você sabe qual foi o último ato processual praticado, você sabe qual é o ato seguinte. Então, não tem mistério nisso. Então, está dizendo, lá no seu problema, está dizendo que o último ato praticado foi a citação do réu. Se foi a citação do réu, qual é a única coisa que você pode fazer na condição de advogado? A resposta à acusação, pessoal. Então, não tem dificuldade nisso. E o que você visa na resposta à acusação? A possibilidade de absolvição sumária. Então, vejam só, nós não temos dificuldade nisso. Não tem problema nenhum em você chegar a essa conclusão. Agora, vejam só, se o processo seguiu o seu curso normal, e chegamos até a fase de alegações finais, o problema, a proposta do examinador sempre é a seguinte: o Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Você, na condição de advogado, elabora a peça processual cabível, datando-a no último dia do prazo. É sempre do mesmo jeito. Ora, pessoal, se o último ato processual praticado foram as alegações finais, ou foi as alegações finais do MP, só tem uma coisa que você pode fazer, é apresentar suas alegações finais. Então você sabe que é alegações finais em memoriais com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Pois bem, vamos supor então, doutores, que o processo contenha todas essas informações e o último ato praticado, então, foi a sentença do juiz da qual você foi intimado. Se o último ato praticado no processo e você foi intimado da sentença, só tem uma coisa que você pode fazer, é apelar, apresentar o seu recurso de apelação ou, dependendo da situação,
se o Ministério Público foi quem apelou, você apresentar as contrarrazões de apelação. Então, não tem outra coisa para ser feita, porque até hoje eu não vi cair embargos de declaração de uma sentença na prova da ordem. Tá certo? Então aqui nós temos o quê? Nessa situação, 4 peças processuais cabíveis, né? Nós temos a resposta à acusação, as alegações finais e memoriais, as razões de apelação e as contrarrazões de apelação. Eventualmente pode cair o quê? Uma queixa-crime. Isso é possível? Sim, pessoal, é possível, já caiu. Mas normalmente ela está relacionada com crimes contra a honra. Então é um assunto que vale a pena você sempre se manter atualizado, principalmente em razão do entendimento dos tribunais e principalmente por conta do avanço da tecnologia. Eu digo isso por conta desses crimes que podem ser praticados no ambiente virtual, tá certo? Então aqui nós temos a possibilidade de a queixa-crime, mas lembrem-se, quando se trata de crime de ação penal privada ou numa situação excepcionalíssima, um crime de ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Bom, uma outra situação possível, e que também já caiu várias vezes, é o agravo em execução. Mas nessa situação você tem que entender o seguinte, nós já estamos na execução, na fase de execução do processo. Então, o que diz o artigo 197 do Código da Lei de Execução Penal? Que da decisão proferida pelo juiz da execução cabe agravo em execução. Então, você vai fundamentar o seu agravo em execução no artigo 197 da Lei de Execução Penal. E ele segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito. Jair, mas você não falou aqui do rese. Pessoal, a nossa história de provas de exame de ordem, elas sempre trazem o recurso em sentido estrito como uma decisão proferida pelo juiz ao final da primeira fase do rito do júri. Então, o recurso em sentido estrito normalmente cai de uma decisão de pronúncia, que, claro, será objeto de um vídeo à parte que vale a pena o assunto, porque ele é recorrente também em prova, tá certo? Então, tirando essa questão aqui, tirando a questão do agravo, a única situação que resta ainda é a revisão criminal, mas aí você tem que entender o seguinte, o processo já transcorreu normalmente, o cidadão já foi condenado, ele já está cumprindo pena ou até mesmo já cumpriu a pena dele, e surge um fato novo que pode melhorar a situação do condenado ou até mesmo isentar a responsabilidade dele, absolvê-lo por algum motivo. Então, nesse caso, a situação possível seria uma revisão criminal, tá certo? Então, vejam só, pessoal, as peças no processo penal, elas são limitadas, Então, nós temos a queixa no processo, queixa, resposta, alegações finais, razões de apelação, contrarrazões de apelação, agravo em execução e, eventualmente, uma revisão criminal. E quando se trata do rito do júri, nós temos a possibilidade de um recurso em sentido estrito. Atenção, o rese ele não é somente em relação à decisão de pronúncia. O 581 tem um rol extenso de situações que cabem em recurso em sentido estrito em outras possibilidades, inclusive durante o processo. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo inicial aqui é para você ter uma ideia de que o processo ele é relativamente simples e não é difícil você identificar a peça processual. Basta que você tenha em mente qual foi o último ato processual praticado. E como o processo é uma sequência lógica de atos processuais, se você souber qual foi o último ato, notadamente você vai saber qual é o próximo. Então, vamos lá, vamos manter o foco no estudo. Lembrem-se que vocês têm que conhecer parte geral do Código Penal, principalmente teoria do crime, isso é importante. Então, sempre vale a pena você ficar voltando nesses assuntos para que você possa solidificar o seu conhecimento. Esse foi apenas o primeiro vídeo para mostrar para vocês qual é a lógica que você tem que adotar para identificar a peça processual. A partir dos próximos, nós vamos começar a trabalhar com as peças propriamente ditas, começando com a queixa e seguindo até o final do processo. Tá certo, pessoal? Eu espero vocês nos próximos vídeos e tamo junto aí rumo à aprovação no exame de ordem. Até mais!